Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Já treinaram hoje? Faz tempo. Já beberam sua aguinha? E aí? Hoje o tema do nosso vídeo é doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? E como eu posso fazer para me livrar disso ou para evitar essas coisas? Vem comigo, o vídeo vai ser muito legal. Então vamos lá. O que são doenças crônicas? Doenças crônicas pode ser definido como um conjunto de doenças que são adquiridas ao longo da vida por meio da interação entre fatores genéticos e do meio ambiente, ou seja, epigenéticos. E aí elas podem resultar em alterações de indicadores de saúde, aumento de risco de comorbidades, doenças associadas, e de mortalidade. Doenças crônicas é isso, você desenvolve ao longo da vida, beleza? E quais são as características das doenças crônicas? Presta atenção. Vamos dividir em 3 características principais. Primeiro, as doenças crônicas não transmissíveis, elas não são transmissíveis. Vamos supor que eu tenho uma doença, por exemplo, hipertensão. Você andando perto de mim, né, somente pelo contato, você não vai pegar hipertensão, beleza? Talvez pela interação do meu cotidiano você desenvolva lá na frente, mas não é transmissível, não confunda. Transmissão é para vírus, bactéria. Doenças crônicas, elas são desenvolvidas ao longo do tempo, ou por fatores genéticos, ou por fatores epigenéticos, ou os dois associados, beleza? Para os descendentes, existe um risco maior de desenvolvimento dessas doenças. Então, dentre os fatores que podem te levar a desenvolver essas doenças, um deles é o fator genético, a predisposição genética dos seus ascendentes, beleza? Mas não é transmissível, ok? Dá para você evitar essas doenças. Mais um, existe controle. Como é feito esses controles? Através de 4 coisas. Primeiro, educacional. Então, eu preciso saber sobre a doença, eu preciso entender, saber o que causa, saber o que atenua, que tipo de alimento que eu como que piora ou melhora, saber as atividades que eu posso fazer. Então, tudo isso me ajuda no controle educacional, eu saber entender. Outra coisa, o controle medicamentoso, isso aí com intervenção médica, tá? Então, depois que você descobriu que você tem a doença, entendeu, o médico vai te passar algum tipo de medicamento, se for o caso. E isso faz o controle da hipertensão, da sua diabetes, entre outras, beleza? Mais um, controle nutricional, e aí você vai precisar de um profissional de nutrição. Então, quais alimentos ele vai prescrever para você para melhorar tais indicadores ou para evitar que você chegue em tais indicadores, beleza? Então, educacional, medicamentoso, nutricional e agora a minha área, que é a atividade física. Então, um mecanismo excelente de controle, próximo aos efeitos medicamentosos, é a atividade física, o exercício. Então, você controla essas doenças através da atividade física organizada, o exercício, ou atividade física diária, de forma no deslocamento, ou atividades cotidianas em casa, tudo isso ajuda nesse controle. Então, são essas 4 coisas que você pode controlar. Então, essa é a boa notícia, existe controle para essas doenças. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas não são transmissíveis, elas têm controle, só que ela diminui a longevidade. Então, quando você desenvolve essas doenças, você vai diminuir sua expectativa de vida. Você vai ter que correr atrás do controle. Se você controlar bem, você mantém ou diminui menos a longevidade. Mas se você não tiver controle, se você não souber dessa doença, ou enfim, não for tratado por um médico, não melhorar a sua dieta, não fizer atividade física, você vai diminuir a sua longevidade. E, além disso, com uma pior qualidade. Então, você vai ter diversos desconfortos, dor, dificuldade de deslocamento, em que sua vida ela vai ficar ruim, a sua qualidade de vida vai ficar ruim. Então, sabendo dessas questões, já entra com esse controle, que seja medicamentoso pelo médico, nutricional pelo nutricionista, ou atividade física pelo educador físico, tá bom? Não tenta fazer coisa da sua cabeça, procure o profissional adequado, beleza? Quais são os tipos de doenças crônicas mais comuns ali, que a gente trabalha mais? Metabólicas. Quais são as doenças crônicas metabólicas? Podemos citar a obesidade, é uma doença, tá bom? Não é um estilo de vida, é uma doença. Diabetes tipo 1, esteatose hepática, doenças osteoarticulares relacionadas a osso e articulação. Temos osteopenia, artrose, osteoporose, ou seja, seu osso vai ficando mais fraco, suas articulações vão tendo dificuldade de manter a funcionalidade. Tudo isso você vai desenvolvendo ao longo da vida, dependendo do seu estilo de vida e da sua condição, predisposição genética, beleza? Outra, musculares. Quais são as doenças musculares? Geralmente, fibromialgia são as mais citadas. É uma doença que
tem dores difusas, então você não sabe realmente a causa, onde é essa dor, cada dia ela está num lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo. Então, fibromialgia é um exemplo de doença que você desenvolve ao longo da vida. Doenças respiratórias, então DPOC, que é doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, quais são essas? Pode ter pneumonia, insuficiência respiratória, etc. Então, essas doenças também são desenvolvidas dependendo do ambiente que você vive e dependendo do seu estilo de vida. Outra, doenças cardiovasculares, estão relacionadas ao miocárdio, que é o músculo do coração, as artérias e as coronárias, então cardiovasculares. Então, essas doenças relacionadas a essa parte do corpo. Outra doença, doenças relacionadas à saúde mental, que você pode desenvolver ao longo da vida, ansiedade, depressão. Então, isso tudo, existe controle, seja medicamentoso, atividade física, nutricional, ou simplesmente educacional, com um tratamento com psicólogo, enfim, psiquiatra, tudo isso. Então, existe controle, tá bom? E doenças imunológicas, né? Artrite, câncer, lúpus, doenças associadas a respostas imunológicas. Então, se você tem essas doenças, quando você for enfrentar uma outra situação de saúde, pode ser que a sua resposta não seja tão boa. Então, isso tudo também tem controle. Tem como você evitar de desenvolver, se sua família tem muito, se seu pai tem, enfim. Beleza? Então, só para a gente ter uma ideia, 74% dos óbitos, das mortes, são relacionados a doenças crônicas não transmissíveis. A gente vê que a maioria das mortes no Brasil, e talvez no mundo, seja por causa de doenças crônicas. Tirando, né, assassinato, guerras e tudo mais, relacionado à saúde. Beleza? Então é muito sério, galera. Então, seu estilo de vida influencia na sua longevidade, se você vai desenvolver ou não essas doenças, tá bom? E aí a gente começa a pensar no que são as comorbidades, são doenças associadas, que você desenvolve uma e aí ela pode te levar a desenvolver outras. Então vamos ver quais são as mais comuns no Brasil? As mais comuns são as cardiometabólicas, diabetes e hipertensão. Então quando você desenvolve o diabetes, pode ser que se você não tratar, não cuidar, você desenvolva uma hipertensão e a partir daí outras coisas podem acontecer. Outra doença, obesidade. A obesidade leva a diversas outras comorbidades. E aí a que mais acontece é a hipertensão. Então pode ver, se tiver um amigo obeso ou se você for obeso, provavelmente você está com hipertensão ou vai desenvolver hipertensão. Então é isso que acontece, quando você tem uma predisposição genética e o seu estilo de vida não contribui, você pode desenvolver essas doenças e a partir daí desenvolver várias outras doenças e isso diminuindo a sua longevidade e a sua qualidade de vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre o Vigitel do ano passado, né, 2023, nós estamos agora em 2024. Mas olha só que interessante o que aconteceu ao longo do tempo. Mais um dado sobre Vigitel. Para quem não sabe, Vigitel são dados de vigilância que o Ministério da Saúde faz por telefone e aí ele verifica alguns indicadores. E olha só o que ele percebeu, que excesso de peso cresceu de 2006 a 2016 26%. Então as pessoas pesavam X e depois de 10 anos, 26% da população brasileira aumentou o seu peso. Outro indicador, obesidade, que já é uma doença. Tem peso normal, excesso de peso ou obesidade. Aí tipo 1, 2 e obesidade mórbida. Aumentou 60% de 2006 a 2016. Então, houve um aumento muito grande do número de pessoas que entraram no quadro de obesidade. Estavam com excesso de peso ou peso normal e hoje estão com obesidade. E olha só que interessante. O quanto que a gente gasta por ano, por pessoa, no sistema de saúde. Tem uma pesquisa da Universidade Fluminense que mostra que o gasto foi, em 2019, de 1,6 bilhão de reais em internações no SUS, beleza? Desse valor, 290 milhões são relacionados a doenças crônicas não transmissíveis. 290 milhões de reais. Se a população tivesse controlado, se tivesse feito campanhas de conscientização, melhorar o acesso à informação, a gente poderia ter economizado para os cofres públicos 290 milhões, mas algo perto disso. Então é muito gasto que a gente tem com saúde, sendo que a gente não precisaria, poderíamos utilizar esse valor para outras coisas que não tem como controlar. Então olha só que interessante desse valor, quanto que é gasto por pessoa relacionado a cada doença. Então hipertensão, estima-se que foi gasto R$ 1.627 por pessoa durante o ano de 2019. Tá? Então esse era o valor que foi gasto. Então, a pessoa já estava com doença, aí entre remédios, internações e tudo mais, ela gastou R$ 1.627 só para controlar uma doença que poderia ter sido controlada ou nem ter desenvolvido. Olha só. Vamos falar mais? Diabetes tipo 2, R$ 1.539. Um obeso, ele gasta com saúde R$ 1.855 por ano. Alguém com câncer, R$ 1.698. Insuficiência cardíaca, R$ 1.422. Olha só. Então, quando a pessoa desenvolve essas doenças, ela gasta tudo isso.
Então, se a gente conseguir controlar isso antes, olha a economia de dinheiro que a pessoa pode ter e qualidade de vida, né, gente? Porque você vai pagar um negócio para você restabelecer uma saúde que você não podia ter perdido, não precisava ter perdido, não precisava ficar horas na fila do hospital, não precisava sentir dores, não precisava, enfim, deixar de fazer suas atividades diárias. É muito mais do que um valor em dinheiro. Essa qualidade de vida é uma coisa que eu acho que não tem preço, beleza? Mas vamos lá, olha só o que um sedentário não obeso, um sedentário normal, se eu, que não sou obeso, fosse sedentário, eu gastaria em saúde por mês R$ 1.544. Só por ser sedentário. Gente, movimenta. Você está economizando dinheiro e aumentando sua longevidade. E o sedentário obeso? Aí aumenta R$ 1.855. Então, se você é obeso e ainda é sedentário, aí você aumenta mais os seus gastos com saúde, tá? E olha essa aqui, sedentário, obeso e já desenvolveu diabetes. Então, 2.157 ele vai gastar com saúde, entre remédios, internações e tudo mais. Então, como é que eu posso melhorar isso? Dessas três, atividade física, diminuindo o peso, ou seja, deixando de ser sedentário, deixando de ser obeso. E aí ele controla a sua diabetes tipo 2, beleza? Então é muito importante, galera, você ser ativo, você tirar ali da corrente da doença o elo e aí você interrompe esse ciclo, beleza? Você controla essa doença, você não desenvolve ou até retrai, você diminui a intensidade, enfim, os malefícios que ela pode causar para você. Então era isso, essas são as doenças crônicas não transmissíveis. Se você tiver mais dúvidas ou discordar de alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aí e manda para alguém que precisa ouvir. Tem controle. Você precisa saber da doença, tá sabendo nesse vídeo. Você precisa consultar o médico, ele vai te passar medicamentos ou não, e atividade física. Você precisa consultar o nutricionista para ele melhorar a sua dieta. E não é passar fome, tá, gente? É comer certo. Você vai comer muito bem, vai ser muito feliz. Além das doenças, seu humor vai melhorar, sua disposição vai melhorar e fazer atividade física. E aí você vai evitar de chegar nessas doenças, você vai melhorar também a sua disposição, seu humor, você vai regular seu metabolismo, mas isso é assunto para outros vídeos, beleza? Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal, manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tamo junto, fui!